Olá, seja bem-vindo a mais esta live. Essa live de hoje tem o seguinte tema: terapeuta, 80% do teu resultado depende disso. Essa live hoje é para você que quer trazer aquela verdadeira transformação, aquele resultado para o teu cliente e muitas vezes fica na dúvida do que seria a melhor maneira de trazer esse resultado. Fique comigo até o final desta live, que eu vou apresentar para você algumas das coisas que eu entendo por ter passado por isso, por ter experiência em consultoria, em mentorias, atuando como terapeuta, atuando como coach, atuando como consultoria para empresa por muito tempo, e eu tenho isso já como experiência, eu vivenciei isso que eu vou passar para você, tá? Então você quer levar o melhor resultado para o teu cliente, certo? Nesse sentido, é interessante você começar a perceber que 80% do teu resultado ele está na prévia, antes de você apresentar as ferramentas, antes de você apresentar o teu protocolo. Desde a maneira como você está, a energia que você está, a postura que você tem, o estado mental que você se coloca, já é parte desse processo, já vai ser a maior parte, na verdade, desse todo, para você proporcionar uma maior transformação para o teu cliente. E nessa live eu vou explicar para você alguns detalhes de como que eu cheguei nessa conclusão e por que eu acredito e defendo essa ideia. Eu demorei muito tempo assim para entender isso que eu vou explicar para você, tá? Eu sempre fui muito fascinado por perceber e ver estar perto daqueles vendedores, sabe aqueles vendedores que fascinam o cliente, que fazem aquela venda que é tão interessante, que não é nada forçado, que não é nada script repetido, ele consegue gerar uma conexão, todo envolver o cliente naquilo e o cliente sai satisfeito e traz mais clientes para ele. Eu sempre fui muito fascinado e por muito tempo como consultor de vendas eu tive a oportunidade de estar perto de excelentes vendedores, aos quais com o passar do tempo eu fui modelando e eu fui percebendo qual que era essa diferença, como que ele fazia isso. Mas ao mesmo tempo ele fazia aquela venda e envolvia a pessoa nessa onda que conduzia tudo para o fechamento dessa venda. E nós, pelo menos a grande maioria dos terapeutas, quando entra no ramo da terapia, ele tem aquela questão assim, tipo, todos nós temos, né, as nossas limitações e aquilo que nós acreditamos em relação à venda normalmente. E temos para nós que nós estamos seguindo num rumo onde não gostamos, talvez muitos vão para esse rumo porque não gostam da venda necessariamente. Falar, não, quero fazer uma outra coisa e tal. Só que tem que entender o seguinte, a todo momento você está vendendo uma ideia. Você como terapeuta, você vende uma ideia de solução para um problema que o teu cliente traz para você. E não é diferente de você vender um produto qualquer. Nesse sentido, é importante você entender o que estava por trás desses grandes vendedores. Como que eles faziam, como que eles criavam esse estado mental do cliente deles para chegar onde eles queriam. E esse estado mental, a maior ferramenta que você vai utilizar, olá, seja bem-vindo, Carolina, a maior ferramenta que você vai utilizar para criar esse estado mental no início é a tua capacidade de conexão. Para isso você precisa de uma escuta ativa e precisa ter empatia com o teu cliente, para você criar isso que a PNL nos diz de rapport. Esse já é o 80% do que você vai conseguir do resultado da tua terapia. Essa conexão, essa escutativa, um fator simples de você definir uma escutativa é aquela onde o teu cliente começa a falar para você e você, ao invés de já partir para uma segunda ideia, você simplesmente continua alimentando a ideia que ele estava te falando. Se ele te fala de determinado assunto, você
me fale mais sobre isso, ou puxa algo do que ele falou para ele continuar falando, como se fosse um incentivo. Pode ser irrelevante para a terapia naquele momento, não tem problema, mas é importantíssimo que nos primeiros segundos, além de toda outra questão de você se preparar antes, que nas outras lives eu tenho falado e vou falar ainda mais para frente, além de toda aquela preparação prévia, é muito importante já nesse início de conversa, você começar a alimentar isso que ele está falando, fazer com que ele continue falando, seja qualquer assunto aleatório, você precisa ouvir na essência, para você começar a criar essa empatia. 80% do teu resultado vai estar na tua capacidade de desenvolver essa conexão logo no início. Para levar essa resolução do conflito, certo? Tá, mas então, o que é, na verdade, esse 80%? O que é esse atalho, né? Por que é importante você saber o teu papel no ambiente da terapia? Porque você tem que entender o seguinte, ninguém gosta que os outros dê a solução para você fazer. Porque senão, ele já tinha ouvido o pai, a mãe, um tio, uma tia, ele já tinha ouvido alguém. Ele não quer ouvir uma solução, na verdade. Quando ele procura você num primeiro momento, ele inconscientemente quer ter a sensação de ser acolhido, de ser entendido, não ser julgado. E uma vez que ele chega para você, se você não cria esse ambiente e você já vai querendo dar a tua ideia pronta, querendo falar para ele o que ele fazer, ninguém faz. Olá, tudo bem, Elisete? Seja bem-vindo. Ninguém faz o que os outros mandam. Na verdade, o melhor terapeuta é aquele que consegue, tem a capacidade de colocar essa ideia no subconsciente do seu cliente de uma maneira que ele acredite que a ideia é dele. Esse é um processo e é um trabalho muito utilizado na hipnose. É claro que nesse momento pode ser várias pessoas de várias formações, vários tipos de terapias que vão ter acesso a essa live, inclusive outras pessoas que nem são terapeutas. Mas é importante entender que ninguém vai aceitar uma ideia que você dá diretamente. Todos nós tendemos a ter essa autocrítica, esse julgamento de que, não, você não sabe o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim. E só o fato de ele chegar até você na terapia já é um mérito. Então, se ele já tem esse mérito, você tem que encontrar essa maneira de ouvindo com essa escutativa, criando uma empatia para chegar ao momento onde você vai começar a colocar sugestões para que ele comece a entender que a ideia seja dele. Os melhores vendedores fazem isso e talvez a grande maioria inconscientemente. É um processo de hipnose conversacional. Porque a todo momento ele fica mantendo o cliente num estado mental que ele quer. Dizendo sim, se preparando para no final da venda continuar dizendo sim, encaminhando o cliente de acordo com os desejos iniciais dele para depois levar ele para outro lado. É o típico rapport da PNL, é como se fosse uma dança. Primeiro você acompanha o cliente para depois você conduzir. Se você quiser conduzir de imediato, você já vai perder. Por isso que eu digo que 80% da terapia é toda essa conversa prévia. Tá, mas nós não estamos falando aí de ter, na verdade, todas as respostas, toda a habilidade do mundo. Não é necessário isso para você ser um bom terapeuta. Até porque você vai, na prática, que você vai adquirir isso. Por experiência minha, isso são dados dos atendimentos que eu tenho feito nos últimos anos. Tá? Dados estatísticos meus, mas acredito que tem essa amostra, é meio que uma comparação do todo. Por experiência própria, em torno de 40% das pessoas que forem te procurar no consultório, isso eu estou falando como terapia com hipnose, 40% vão ser as pessoas mais suscetíveis, aquelas pessoas que estão mais suscetíveis à hipnose. Vamos ver a pergunta aqui da Elisete. Quando o cliente aponta a ideia, a solução fica mais fácil e que ele, bem preparado, tem acesso ao que ele vivenciou. Isso mesmo, Elisete, isso mesmo. Usar o que ele tem, usar as palavras dele, usar a ideia dele para transformar ele mesmo. Esse é o caminho. 40% dessas pessoas
vão ser extremamente suscetíveis na hipnose. E aí você vai utilizar métodos. Eu utilizo várias metodologias, as mais avançadas que tem hoje de ciência e de tecnologias da hipnose. 40% vão ser as mais diretas, então você vai conseguir resultado mais rápido. Normalmente ali em torno de 2 a 3 sessões. Eu gosto de fazer uma primeira sessão onde eu entendo todo esse contexto, mesmo que a pessoa seja extremamente suscetível, eu procuro que ela volte pelo menos mais uma ou duas para a gente finalizar melhor. Outros 40%, elas tendem a não ser tão suscetível, mas elas vão demandar um pouco mais, em torno de 4 até 6 sessões, dependendo. Aí você utilizando outras ferramentas também, junto com a hipnose. E dessas 40%, 1/3 delas, ali pela quarta sessão, ela tende a desistir mesmo assim. Todas vão ter melhora, vão ter uma melhora significativa, mas é uma estatística que eu percebo dos meus clientes, que 1/3 desses 40% vão tender ainda assim a postergar para depois. E os outros 20% que te procuram, eles vão fazer essa primeira sessão e talvez volte um ano depois, talvez muitos até indicam você, mas eles não estão preparados. E está tudo bem, porque você tem que entender que você não é o salvador, você não vai conseguir transformar todos e você tem que reservar a tua energia para aqueles que demandam mais e querem mais o resultado. E essas pessoas, elas que vão te trazer também mais clientes e vão fazer com que você se aprimore cada vez mais. Não tenha medo das dificuldades, das pessoas difíceis, das questões mais difíceis, porque essas é que vão fazer você um terapeuta cada vez melhor. Vai fazer com que você pesquise novos livros, novos cursos, e isso vai te aprimorando. Quanto mais difícil, principalmente no começo, melhor você vai ficar. Não tenha medo disso, mas tenha na tua mente que você é um vendedor de ideia. Trabalhe as suas crenças em relação a essas questões de vendas, porque a salvo se você tiver já condições de ter uma equipe de marketing, uma equipe com secretárias e uma estrutura maior, aí você já vai ter o cliente mais envolvido para você. Mas se você ainda está começando e não tem todas essas possibilidades, você vai ter que ser um melhor vendedor ainda. Então já comece já fazendo o teu tratamento, as tuas crenças de vendas em relação a isso, e você já vai conseguir se deslanchar melhor. Porque eu digo para você, fui vendedor por muito tempo e mesmo assim eu tinha muitas crenças em relação a vendas e fui descobrir só depois que saí do processo direto de vendas que eu amava vender, que na verdade eu mesmo me sabotava. E isso é maravilhoso, é importante você ter isso como ideia. Tá, mas por que eu estou dando para você esse atalho, esse caminho, né? Uma vez que você consiga criar essa conexão e a empatia, você vai ter uma abertura, né, de comunicação, onde ambos vão ganhar, você e o teu cliente. Você vai ganhar experiência e o teu cliente vai chegar ao resultado que ele quer. Aí vem a segunda parte, aí vem a questão das ferramentas. Aí você já pode, principalmente depois dessa primeira sessão, você já pode começar a colocar os processos de utilizar as ferramentas que você utiliza. No meu processo, eu gosto de utilizar ferramentas variadas, que vêm do processo de coaching, vêm do processo da psicologia positiva, da programação neurolinguística, da hipnose clássica, da hipnose clínica, às vezes até alguma coisa de hipnose de palco eu utilizo para convencer o meu cliente do poder da mente dele. E aí você vai criar os teus protocolos, planejamento, né? E depois vem as questões financeiras. Normalmente eu faço dessa maneira, deixo para passar o final dos valores de pacote para o final. Acerto só previamente o valor da sessão, da primeira sessão. Os pacotes se deixa depois, porque isso também é uma venda. É o teu trabalho, você merece isso, tenha isso para você. Primeiro você cria todo o valor, você entrega o valor, eu entrego muito valor na minha primeira sessão. Entrego muitas ferramentas, muitos clientes já saem transformados dessa primeira sessão. E depois eu passo para ele o valor. Isso é também importante, é uma maneira de você demonstrar que você tem toda uma habilidade do que você está fazendo.
trago para você uns exemplos de como que a escuta ativa é extremamente importante. Eu, além de terapia, mentoria e ser professor de hipnose, eu ainda continuo prestando consultorias. E no leque dos meus clientes existem corretores, existem vendedores de automóveis. E eles têm me relatado, os últimos que eu tenho atendido, tenho mentorado, que conseguiram aumentar em torno de 40% as vendas deles, o resultado nas vendas, só melhorando a escuta ativa. Porque eles com esse processo eles começaram a entender e começaram a prestar atenção em pequenos detalhes, até na linguagem corporal do cliente, que quando você não tem a escuta ativa, você deixa passar muitas questões. Questões do momento certo de fechar, questões de quem do casal de repente é o que tem a voz para fechar a venda, entre várias coisas. E teve um vendedor específico, esse é um vendedor de automóvel, que depois que ele passou com o processo de hipnose por mim, fez algumas sessões e eu ensinei algumas técnicas para ele, e ele me relatou que o simples fato de ele aprender a monitorar esses pensamentos, que são os nossos sabotadores, o julgamento antes de iniciar uma venda, ele já melhorou em 3 vezes mais as vendas dele. Porque a cada vez que ele ia vender, ele começava a monitorar aqueles pensamentos sabotadores, onde ele que queria decidir pelo cliente qual o carro, se era o mais barato, se era o mais caro. Quando ele parou de ter esse julgamento, automaticamente só ouvindo o cliente, ele começou a perceber que os clientes queriam comprar, que o cliente queria comprar um carro muito mais caro do que aquele que ele estava querendo vender. Automaticamente a comissão aumenta, automaticamente o relacionamento dele com os clientes melhora. E ele relatou isso para mim. Tá, mas ainda assim você pode estar se perguntando, tá, Saulo, mas e aquelas pessoas que chegam para mim e elas querem respostas? O que que eu faço se eu não posso, se eu tenho que apenas ouvir essa pessoa? É outra coisa interessante, isso por experiência própria também. Toda pessoa que chega para você, te instigando para você dar resposta para ela, na grande maioria das vezes, na verdade, ela só quer validar uma resposta que ela já tem. Tome cuidado com isso, porque se você de bate-pronto der algumas respostas daquilo que você acredita sobre aquilo, pode ser que você já desconecte aí. Eu cometi esse erro algumas vezes. E vai ter muitas pessoas que vão chegar para você e vão instigar e falar isso sobre tudo, sobre religião, sobre um monte de coisas, querendo que você tenha uma resposta. E aí você vai falar sobre aquilo que você acredita e é aí que você se desconecta. Então, procure pesquisar mais, procure questionar mais essa pessoa para descobrir o que ela está querendo realmente, se ela quer só validar ou se realmente ela está indecisa e ela quer ter um norte. E talvez daí isso junto, indiretamente, talvez com um livro, um filme, uma indicação de alguma coisa, você faça com que ela chegue a uma resposta melhor para ela. Falei das respostas, é a pessoa que quer saber a tua opinião, né? É muito importante tomar cuidado com as opiniões também. Aí eu tenho, nessa parte geralmente que eu faço da mentoria, às vezes tem os terapeutas que falam assim, tá, Saulo, mas como assim eu tenho que vender? Tipo, eu já escolhi um ramo totalmente diferente porque eu não queria isso, eu não gosto disso. E tá tudo bem. É importante eu reforçar isso, que você tem que vender, você tem que se promover. Eu não sei você, mas eu em muitos momentos eu tive muitas crenças em relação a isso. Crenças de vender, crença de merecimento, crença de se promover. Tipo, a própria questão, poxa, mas eu tenho que fazer uma live, eu tenho que fazer um vídeo, por que eu tenho que fazer postar alguma coisa, postar uma foto, postar uma frase, por que eu tenho que fazer isso, né? Porque é um movimento que você coloca que vai fazer com que você tenha mais clientes. O nosso ramo em terapias, isso nas diversas terapias, ele é muito seletivo. A pessoa, ela tem que conseguir confiar em você, ela tem que conseguir ver em você a transformação que ela está procurando. E se ela conseguir se identificar com você,
aí ela vai até você. E hoje, por isso das mídias sociais, por isso a questão principalmente de vídeo, porque tem toda aquela questão que o cérebro não diferencia se ele está te vendo por vídeo ou se ele está conversando pessoalmente com você. Ele vai ler as suas expressões, ele vai perceber como que você fala, como que é toda a tua desenvoltura e teu conhecimento no assunto. E isso já ajuda você a ter mais clientes. E você pode falar sobre os mesmos assuntos que as outras pessoas estão falando, tá tudo bem. O importante é que seja você que fale para o teu cliente. Tenha teu canal no YouTube, tenha teu Instagram, tenha teu Facebook. Isso automaticamente vai começar a gerar mais clientes para você, mais contatos. E com o passar do tempo, você não quer resultado rápido, dia para noite. Continue fazendo que o resultado virá. Tá, passei para você algumas coisas que eu acho que é importante, que é necessário. Falei para você dos 80% é a tua escuta ativa, né? Lembrando que a tua comunicação sempre esteja congruente com a tua postura, o teu tom de voz, a maneira que você se veste, como que você se promove, né? Mas qual que seria o jeito errado que às vezes eu cometi no início, principalmente? Teve em alguns momentos onde eu estava com aquela pilha toda de muitos cursos, muitas formações e tal, e eu queria mostrar para todo mundo, né? Nem minha família, meus irmãos, eu não queria mais nem conversar comigo, eu fiquei aquele cara chato. E se você está nessa fase, por favor, reveja, porque isso desconecta. O jeito errado de você fazer é quando você pega todo esse conhecimento e você quer ficar levando questionário para as pessoas, a todo momento questionando, fazendo perguntas diretas, sendo incisivo. Você tem que mudar, tem que transformar, isso está errado, não sei o que, tal. Isso desconecta muito. Isso passa a ser a mesma coisa daquele vendedor chato, que ninguém gosta. E isso não dá resultado, porque volta a falar, ninguém quer solução. As pessoas querem que você dê resultado, mas que pareça que a solução é delas. E para isso você tem que saber ouvir. E as pessoas têm raiva de quem tem sempre a razão, né? Elas não vão gostar disso. Essa questão de resultado mais rápido é até às vezes contraditório para a gente que é terapeuta, porque todas as linhas mais antigas, mais conservadoras, falam que as pessoas têm que ir se conhecendo aos poucos, né? Mas é uma demanda muito grande da sociedade hoje de querer resultado. Isso não tem mais como segurar, porque tudo é muito rápido. Essa questão de resultado mais demorado, de você fazer uma análise por muitos anos, foi mais fundamentado lá em 1900, onde a sociedade evoluía mais lentamente, onde um pai de 60 anos tinha aprendido muita coisa na vida, ele podia passar aquele conhecimento para o filho de 40 anos e o filho reproduzir, e aí já ajudava. Hoje já não. Hoje nós temos uma sociedade que aprende muito rápido, temos as pessoas muito mais jovens que ensinam nós sobre essa mudança muito mais do que nós aprendemos. Eu vejo um exemplo meu, eu preciso fazer as coisas quando eu preciso desenvolver meu Instagram, meu Facebook, desenvolver a questão de internet. Eu tenho mentores de 20 anos, que são muito mais novos que eu, porque eles têm uma mentalidade muito mais rápida para essa velocidade. Nesse sentido, é por isso que toda a população hoje necessita de terapias mais rápidas, com outras técnicas. Por isso que está aumentando a cada vez mais a utilização da hipnose clínica, da PNL, das outras terapias, porque as pessoas conseguiram perceber que essas terapias levam elas a um resultado mais rápido. Então, quanto mais você conseguir utilizar essas outras ferramentas, mais êxito você vai ter. Para isso, é claro, você vai continuar usando as ferramentas, principalmente na primeira sessão, mas o que eu faço no consultório? Eu adaptei muitas ferramentas numa linguagem onde a pessoa não precisa ficar fazendo questionários. Eu já consigo identificar questões como perfil comportamental, como sistema representacional, só através dessa modelagem que eu fiz dessas ferramentas. E toda essa experiência, toda
toda essa bagagem, mais as técnicas, mais os maiores cursos, os mais modernos cursos do mercado, eu compactei tudo isso num método chamado método bússola. Nesse método, eu ensino para você o passo a passo de anos de teoria e de aprendizado, onde você já pode aplicar diretamente no teu consultório. Você pode acessar através do meu Instagram, o @Instituto Saulo de Paula, ou através do meu site www.saulohipnoseclinica.com.br. Lá você vai ter acesso a um link de inscrição. Não está aberto as turmas ainda, mas provavelmente até o final do ano eu vou abrir uma turma, ou talvez duas apenas, porque eu abro as turmas com intervalo, porque aí tem toda uma mentoria junto com essa turma para dar um tempo para mensurar esse método. E nesse método eu entrego tudo, como que eu adaptei as ferramentas, quais que dão mais resultado, e explico bem passo a passo de como que é esse método, como que eu desenvolvi. Isso já ajuda você a ter mais êxito na tua jornada como terapeuta. Tá, e para encerrar essa live de hoje, eu quero deixar para você um pequeno primeiro passo para você começar a trabalhar essa tua escutativa, essa tua capacidade de gerar essa empatia. Um segredo que eu utilizei para mim é começar monitorando os meus julgamentos, né? Evitar tirar as conclusões precipitadas. Então, cada vez que eu ia ter uma conclusão para eu dar uma resposta, eu procurava dar uma parada e uma meditada sobre. E comecei a notar muitas vezes cada vez que eu queria dar uma solução para alguém, eu começava a anotar que tipo de solução, por que eu estava querendo dar aquela solução para essa pessoa. E aí você começa a encontrar um padrão, você vai começar a perceber que, grande maioria das vezes, você quer dar as mesmas soluções para problemas diferentes. E isso já faz você conhecer algo que precisa ser resolvido em você. A partir disso, você começa a perceber esse padrão e você percebe os hábitos relacionados a esse padrão e cria novos hábitos. Melhorando você, automaticamente você vai melhorar as outras pessoas. Comecei fazendo isso em um dia, até que eu passei a começar a fazer por semana. E aí quando você vê, fica automático, você começa a se monitorar. Cada vez que você vai falar algo para alguém, você começa a perceber, tá, mas esse algo é em relação ao quê? E você começa a trocar isso por um questionamento, fica mais fácil para a pessoa se transformar. Esse foi o assunto de hoje. Espero encontrá-lo bem, espero que isso faça diferença para você. E se isso foi bom para você, foi útil para você, curta, comente, compartilhe com os seus amigos e aguardo você lá no Método Bússola. Um forte abraço e até a próxima live, que vai ser na sexta-feira. Até mais, pessoal!